o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, muita paz a todos. A gente agradece mais uma oportunidade de estarmos aqui e vamos aproveitar esse momento agora, do início do nosso contato, da nossa aproximação, e vamos utilizar esse momento agora para a gente poder fazer uma prece, conversar com o Criador, pedindo inspiração e sintonia para que a gente possa prosseguir os nossos trabalhos. Vamos orar. Querido e bom amado Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos abençoar e envolver nossos irmãos conectados aqui nesse estudo doutrinário, envolvendo os trabalhadores da Casa Amadeu Ferretti, como toda a sua diretoria, frequentadores, participantes, que possam ser todos envolvidos no teu grande manto de amor. Que assim seja, Senhor. Bem, meus amigos, nossa proposta do nosso encontro de hoje é falarmos sobre mais um capítulo do Evangelho, ao qual está intitulado como não são os sãos que precisam de médicos, né? Isso está lá no Evangelho, como já está anunciado nos cartazes, na introdução do vídeo. E o nosso foco hoje é a gente tentar entender todas as abordagens possíveis dentro da nossa visão, para que elas possam somar com todo o conhecimento que vocês já possuem e assim engrandecer o aprendizado, fortificando cada vez mais a transformação moral através das nossas iniciativas, das nossas ações corriqueiras. Toda vez que a gente pensa um pouco sobre essa fala de Jesus, que não são os sãos que precisam de médico, ela carrega por si só uma coerência muito grande, muito profunda. Contudo, quando nós pensamos dentro da perspectiva religiosa e cristã e colocamos as interpretações que o Evangelho nos traz, é comum que os corações religiosos fiquem um tanto abalados, um tanto claudicantes nessa situação, porque, na verdade, o que essa proposta coloca para nós espíritas, para nós aprendizes, né? Ela coloca que aquele que está mais necessitado, aquele que comete mais equívoco, aquele que não está ainda no trabalho de purificação, aquele que não já está se identificando no trabalho de transformação moral, aquele que já está empenhado nessa tarefa, esse que não está em nenhum desses aspectos, como a gente já falou, ele é o que vai receber mais atenção das forças do bem. E num princípio social, o que normalmente acontece é o contrário. No nosso modo de viver, na sociedade, o que a gente acaba encontrando mais? A atenção, os privilégios e as nossas considerações são maiores para aqueles que estão comungando conosco ou que estão comungando dentro de algum padrão de ideal que a gente dinamizou, que a gente propôs. Aqueles que estão fora desse padrão, a gente tende a afastar, a não envolver, a não querer se aproximar. Isso já coloca para a gente em xeque que a gente está vivendo uma situação um tanto complicada. O nosso modo de viver social, ele enfrenta um paralelismo com o modo de viver espiritual proposto por Jesus. Porque o modo de viver que Jesus propõe para a gente foi sua prática de vida. Se a gente for olhar pormenorizadamente, Jesus estava sempre próximo daqueles que eram vilipendiados pela sociedade, aquele que o traiu, aquele que o negou, aquele que se afastou dele no momento que ele mais precisava. Em todas as narrativas, é deles que Jesus sempre esteve mais perto, para tentar disseminar o Evangelho, tentar levar a luz ao coração desses irmãos. Então a gente percebe que o nosso modo de viver, o nosso modus operandi, é diferente da proposta cristã. Na verdade, a proposta cristã fala que nós devemos buscar mais aquele afligido do que aquele que não está afligido. É um princípio muito claro. Aquele que não está afligido, aquele que já está trabalhando no caminho do bem, ele já
está fazendo o seu processo de transformação e está enfrentando as adversidades naturais. Mas aqui é claro que a gente não pode deixar em aberto e entender que Jesus, que seus emissários, que seus trabalhadores e até mesmo Deus está negando auxílio e atenção desvelada a esses trabalhadores do bem. Não é isso que acontece. E todos nós somos amados, nós recebemos atenção, nós recebemos carinho, nós recebemos apoio da espiritualidade superior. Contudo, aqueles que estão equivocados, eles precisam de uma atenção especial, porque eles precisam fazer o despertar. E é esse detalhe ao qual essa afirmativa de Jesus está evocando, que a sua atenção recai diretamente sobre esses seres, para que eles possam despertar por caminho do bem. E a gente às vezes acaba observando isso, trazendo isso para algumas observações muito claras, que até o próprio Evangelho ele vai discorrer, né? Que são aqueles que são mais abastados, que têm a riqueza, são aqueles que têm uma saúde mais resistente, são aqueles que já têm uma série de benefícios em que a vida parece favorecer a eles. Só que aqui a gente precisa separar o joio do trigo, a gente precisa lembrar que nós somos espíritas. E por sermos espíritas, a gente já aprendeu, e a gente busca isso na nossa fé, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa verdadeira vida é a vida espiritual porque nós somos espíritos. Essas questões materiais, elas são só instrumentos para o nosso processo de transformação. Assim como aquele que já despertou enfrenta um grande quadro de adversidades para sua decantação, para sua purificação, aquele que ainda está equivocado, ele está num processo de aproximação do Cristo. Para isso são criados para eles meios mais fáceis para que haja o despertar para eles. E esses fáceis aqui eu quero colocar entre aspas, porque toda prova ela é difícil para aquele que passa. Muitas das vezes é muito fácil nós, do nosso ponto de vista, olhar a prova do irmão e falarmos que a prova que ele está passando é uma prova fácil ou difícil. Toda prova é difícil para aquele que passa, pois se não fosse difícil, não seria prova para ele. Então essa é uma reflexão muito clara para a gente. Quando a gente olhar o outro, a gente carregar esse traço de empatia para que a gente possa perceber o outro, o seu crescimento ante aquelas dificuldades. E quando a gente utilizou a expressão fácil aqui, quando ele tem alguns recursos sociais, alguns recursos do mundo material que os facilite na sua caminhada, para que haja o despertar, e muitas das vezes não há, a gente vê esbanjamento, o mau uso, e por aí vai. Esses são recursos que estão tendo. Pensem então aqui agora num aluno que está de recuperação na classe. Existe o aluno que passou tirando 5 e existe o aluno que ficou com nota abaixo e está de recuperação. O aluno que passou, tirou 5, ele fez toda a caminhada que um aluno nota 10 também fez. Só que o aluno nota 10, ele se empenhou, ele já tinha conhecimentos, conseguiu aplicar seus conhecimentos de uma forma muito mais efetiva e eficaz para que gerasse a nota tão alta que ele tirou. Já o aluno que tirou nota 5, que também foi aprovado, entendendo que a média é 5, né? E tirou 5, e foi aprovado tanto quanto o aluno 10, ele passou, mas ele não conseguiu expressar da melhor forma possível todos os conhecimentos possíveis. Mas houve uma expressão em que lhe foi suficiente para ele vencer uma determinada etapa. O que não conseguiu tirar a média, que era 5, ele ficou de recuperação. E normalmente o aluno 5 e o aluno abaixo de 5 são alunos que mantêm relações próximas. E muito provavelmente numa conversa desses daí, nessa nossa suposição, eles podem, o aluno que ficou de recuperação, mencionar que na sua aprovação, ou seja, no seu exercício extra de recuperação, que o promoveu, fez com que ele alcançasse os 5, ele fez uma avaliação que era muito mais fácil, que ele poderia, por exemplo, fazer uma consulta, em que ele poderia fazer um trabalho em casa, ou que ele poderia fazer um trabalho em dupla.
E o aluno que passou e tirou 5, ele vai se sentir injustiçado. Nossa, eu estudei tanto, ralei pra caramba, passei por todas as provações e aprovei tirando 5. Agora ele também é aprovado, mas com atividades fáceis. Isso é um erro comum que na sala de aula todo professor, se você é professor, já deve ter passado por isso, é um erro comum de percepção do aluno. Por quê? Porque o aluno que ficou de recuperação, ele além de fazer aquelas atividades que o aluno 10 e 5 fez, ele não conseguiu tirar nota, então ele teve que fazer mais atividades. E atividades geralmente muito mais fáceis para que ele pudesse, de uma forma mais fácil, tentar expressar o conhecimento que lhe foi ensinado. Então, na verdade, para ele não foi dado uma situação mais fácil. Para ele foi dado mais uma oportunidade, sendo que as que ele teve antes ele não aproveitou. Então, muitas das vezes, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, nessa ilustração, nós nos comportamos como aluno 5. Nós somos alunos que estamos tendo um farto ensino, uma gama muito grande de informação, contudo, a gente não está sabendo aproveitar. E aqueles que já estão no caminho cristão, que já estão se burilando, são aqueles espíritos que estão conseguindo tirar uma nota, que está conseguindo ser promovido a esse mundo de regeneração. Já os alunos, que são os reprovados, que estão dando chance, que são aqueles espíritos mais tinhosos, perversos, são aqueles que ainda se comprazem na maldade, em que a gente vê inúmeras situações o favorecendo, como a riqueza, uma saúde inquebrantável, uma gama de conjuntos de situações que a gente popularmente chama de sorte, que acaba favorecendo a essa pessoa, a ela ter um conjunto maior, está dando a essa pessoa, a esse espírito repetente, uma das últimas chances para que ele possa ser promovido para a próxima classe, que é o mundo de regeneração. Ele está desdobrando, está facilitando para ele uma nova forma dele aprender. E a gente começou falando de não são os sãos, ou seja, a gente falou dentro de um campo de medicina, de cura, e paramos agora dentro de um quadro pedagógico. Porque, na verdade, Jesus está querendo dizer sobre essa perspectiva da vida. Às vezes a gente vê pessoas mais tendo uma certa voluntariosidade na vida e sendo muito, muito bem recebida essa voluntariosidade, sendo que esse quadro não está realmente sendo visto com toda a sua abordagem. E o Evangelho ele vem trazer justamente essa abordagem. Esse camarada aí que está recebendo esses, abre aspas, essas facilidades, esses benefícios que vocês dizem que são da vida, ele na verdade ele está tendo mais uma facilitação para que ele possa enxergar algo que está sendo mostrado para ele, há vidas para ele, a fim de que ele não possa ficar na classe anterior, ou seja, ficar na classe de provas e expiações mais uma vez, para que ele possa fazer aquele processo. Então, o processo que a gente, como a gente estou falando de cura e terminando falando de um processo pedagógico de ensinamento, ele é explicitamente apresentar a nossa forma de viver. Há uma grande dificuldade nossa devido ao que a gente já abordou, que a nossa forma de viver, ela se distancia em forma da proposta cristã. E isso aqui a gente gostaria até de fazer algumas considerações que são importantes, né? É muito comum a gente pegar as nossas formas de aprendizado, a nossa forma social, como a gente foi educado, criado, e utilizar essas mesmas matrizes dentro do aprendizado dos conhecimentos religiosos, onde, na verdade, não é muito bem assim que esse caminho pode ser bem trilhado. Pode ser feito, pode se aquisicionar acerto, pode se aquisicionar os acertos, contudo, esse é um caminho temerário que pode levar-nos a alguns equívocos de forma muito exorbitante. Em que sentido a gente está falando? A gente está falando dentro da perspectiva de que se a gente usa um modelo de vida social para entender um modelo de vida espiritual, a gente está invertendo as coisas. Então, a gente está colocando a matéria
como modelador da vida espiritual. E para nós espírita, esse equívoco ele é quase básico, de uma compreensão básica, porque nós entendemos que o processo ele é inverso. O modelador é a vida espiritual, que modela a vida material. Tanto que interpretamos a vida material como sendo um processo de desenvolvimento e de aprendizado. As circunstâncias da nossa vida, as pessoas que relacionamos, as propostas de trabalho, os cruzamentos que a gente tem ao longo de toda a nossa caminhada do berço ao túmulo, são processos que vão sempre nos estimular à transformação moral nossa. Leon Denis fala, né, em O Porquê da Vida. Ele também reforça isso em Um Problema do Ser, o Destino da Dor, essa obra monumental que a gente já teve a oportunidade de falar sobre ela e aprendemos bastante, que há um equívoco muito grande, né? O cristão, ele entende que o objetivo da vida é a felicidade, e não é felicidade. O objetivo da nossa vida é o crescimento moral. A felicidade é um desdobramento a partir do nosso crescimento espiritual. A felicidade é um estado pleno de espírito, um estado pleno de consciência, um estado de comungação com o Criador, de plenitude, de similitude vibracional com a natureza, com Deus. Por outro lado, quando a gente se distancia desse processo, a gente tende a estar equivocado. E esse equívoco parte dessa premissa que a gente apresentou, dessa inversão de valores. É muito comum também a gente observar nas causas sociais que são extremamente válidas, da preservação da luta pelos direitos, nem preservação, né? Da aquisição, porque existem segmentos sociais que são segregados por outros grupos sociais, o que para nós espírita é uma tremenda equívoco dos mais brutais possíveis, né? Porque a gente sabe que se a gente não tiver uma sociedade equilibrada, até por uma questão econômica, de economia pessoal, a gente está sujeito a viver em profundas dificuldades. O progresso do mundo, ele se dá num processo paralelo e, quem sabe, único, amalgamado com o processo de crescimento individual. Então, quando a gente milita por um mundo melhor, quando a gente faz busca um mundo melhor, essa busca ela tem que começar numa militância individual. Militância, eu estou utilizando essa expressão, porque ela quer dizer é aquele que persevera, que está ali, capitaneando as suas buscas, as suas conquistas, para que se torne uma pessoa com maior potencial. E dentro dessa perspectiva, quando a pessoa se transforma em um ser melhor, ela naturalmente promove um mundo melhor. Se é uma pessoa educada, ela naturalmente, se ela encontrar um bem na rua, ela vai destinar esse bem para um local, e que uma pessoa que possa ter perdido, ela vai até esse local. A pessoa que trabalha no local de bens perdidos, ela vai ser uma pessoa, se ela for uma pessoa boa, uma pessoa que já tem essa transformação moral, ela vai fazer de tudo para que aquele bem retorne ao seu dono de origem. E a gente vai vivendo dentro de uma cadeia social que vai acabar dilatando um planeta de excelência para viver qualquer espírito que quer o bem, que é o famoso planeta de provas e expiações. Só que muitas das vezes a gente faz uma busca de melhoria social, às vezes correlacionando também com uma transformação individual, mas se esquecendo, o espírita, de que a matriz é espiritual. Então, quando a gente faz algum tipo de busca de valorização social, a gente tem que partir de uma premissa que nós somos todos iguais. Todos nós somos iguais. Contudo, a minha experiência nesse momento, no planeta de prova e expiação, naquele grupo social ou naquele recorte social, é um problema de adversidade, em que da minha posição eu vou buscar uma transformação. Porque, raciocinem, se eu estou dentro de um grupo social, eu desencarno, eu posso reencarnar dentro de um outro grupo social, eu vou continuar sendo segregado? Não.
O que está sendo segregado é a aparência material com que eu estou me externalizando ali. Então, essa aparência social, ela vai estimular uma resistência dentro de diferentes segmentos sociais. E a luta, a busca por direitos, a busca por uma sociedade mais equânime, permite que todos possam ter acesso dentro das suas diferenças, das suas peculiaridades, é extremamente válido e deve ser feito por todos nós. Mas nunca esqueçamos do ponto comum em que, na essência, todos somos iguais. Se nós pararmos somente nas diferenças, a gente nunca vai conseguir ter uma sociedade unida, porque cada um vai viver dentro dos seus nichos, sem que promova o que de fato a gente precisa, que é uma sociedade mais integrada. À luz dos fatos mais recentes, a gente pode olhar muito claramente para o que está acontecendo no Oriente Médio, um processo em cadeia de uma luta secular e que retrata justamente a não aceitação das diferenças. E a gente vê que um quadro mais elevado da intolerância às diferenças culmina justamente na belicosidade, no conflito, na briga, o que não é bom para ninguém. Não é para ambos que estão no conflito, tampouco para aqueles que estão vivendo próximo a todos eles. Então, dentro disso, são essas almas que se mantêm equivocadas, que são preconceituosas, que são intolerantes, que são belicosas, que são orgulhosas em suas essências, são essas almas que estão recebendo uma atenção maior do plano espiritual, porque elas estão de recuperação, porque o aluno que já está fazendo o seu dever, o seu trabalho, ele só precisa ser estimulado a continuar. E um estímulo, você estimular alguém que já sabe fazer, é um comportamento muito mais fácil do que você corrigir alguém que está equivocado, porque a correção exige atenção, proximidade, leitura daquela individualidade, para que se possa sondar as suas falhas, para que você possa fazer com que a pessoa desperte para aquelas falhas e que se possa promover, onde na verdade, no fundo de todo esse manancial que é a vida, todos estamos promovendo ao bem dentro das nossas limitações. Todos estão sendo tratados com equidade. Cada um dentro da sua limitação recebe a atenção necessária para que todos possam ter acesso às possibilidades de crescer espiritualmente, de se tornar uma pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor, de ter um mundo cada vez melhor. E isso é bom para todos nós. O progresso ele é individual e, consequentemente, coletivo. Ele é individual, porém não é egoísta, ele é solidário. Eu posso estender a minha mão ao companheiro ao lado e demonstrar para ele que ele pode caminhar. Por isso a solidariedade. Mas ninguém consegue fazer a promoção do outro. Nós conseguimos estimular, por isso que ele é solidário. E ele é individual porque cada um só faz aquilo que quer. A gente lembra de uma passagem que no livro Voltei, de Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ela ainda tinha sede lá na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro. Ele narra que após desencarnar, devido aos vários trânsitos que ele teve, em determinado momento ele está com Bezerra de Menezes e ele foi levado ao necrotério do centro do Rio de Janeiro. E lá, no necrotério, ele viu um médium que estava lá, que dialogou com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele estava ali, qual era a situação, né? Aquele médium estava ali, pois a filha havia cometido suicídio. E uma fala chamou a atenção do Frederico Figner, né? Que foi justamente o fato dele falar que ele, o médium, deveria ter ouvido o que Bezerra havia lhe falado há tempos atrás. E depois o cenário da história foi totalmente contado, quando, na verdade, quando aquela jovem que havia cometido suicídio era criança e tinha apenas 4 anos de idade, ela havia
adquirido uma enfermidade muito severa que iria levar aquela criança ao desencarne. E por um sentimento de amor muito grande, esse médium implorou a Bezerra de Menezes que falasse com Maria de Nazaré para que postergasse a vida dela. Bezerra ponderou, falando que aquele momento era importante para aquele espírito, porque ele vinha de reencarnações pregressas em que havia suicidado, aquele processo era importante para aquele espírito. E o médium retorquiu dizendo que ele ia dedicar amor, carinho, o máximo possível para fazer com que a filha crescesse espiritualmente e vencesse aquela adversidade. Como era um médium trabalhador da seara espírita, isso foi levado a Maria de Nazaré e foi concedida essa dádiva. E ele realmente desempenhou, se desdobrou em amor profundo, dedicação integral à filha. Só que Bezerra disse para ele que ele não estava 100% do tempo com a filha. E ele ficou indignado, ele acompanhou a filha, estava em todos os momentos, estava sempre ali ao lado. Mas ele falou que ele, como pai, ele não estava com ela na condução, ele não estava com ela nas horas que ela ficava agonizando na cama antes de dormir, nos desdobramentos que ela fazia durante o sono, em diferentes níveis íntimos que ele não poderia chegar, ela desenvolveu um grande conflito que culminou com ela ao suicídio. Então, nessa história, além de muitos aprendizados, um fica latente para a nossa conversa de hoje, é que por mais que a gente se dedique ao outro, o progresso, a transformação, ela é individual. Por isso que a gente fala que ela é individual e solidária. Por mais que esse pai tenha estendido a mão, não houve uma recepção necessária daquele espírito da filha, que lamentavelmente ela espiou aquele processo ali. Mas é justamente esse tipo de espírito que recebe atenção mais dilatada da espiritualidade superior, para que ele justamente possa promover e chegar a um nível de vivência e aprendizado tal qual os espíritos que já estão trilhando esse caminho possam chegar. E uma coisa a gente deixa claro aqui, né? Para que a gente não possa pensar que nós somos aqueles que estamos no caminho certo. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos recebendo mais atenção dos espíritos superiores porque nós podemos estar equivocados. Vale nesse enredo todo, nessa grande cenografia, descobrirmos qual personagem nós estamos fazendo. Nós somos aqueles que estão recebendo mais atenção, porque estamos uma série de equívocos, ou somos aquele que a espiritualidade já sabe que a gente é trabalhador e vem utilizando a gente cada vez mais para ajudar o outro irmão, sendo solidário a eles. Vale a gente pensar sobre isso. A gente agradece carinhosamente o convite da nossa irmã Ecleia, materializando os irmãos, a diretoria e os trabalhadores do Amadeu Ferretti. A gente gostaria de agradecer pela oportunidade, pedindo a Jesus que abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece final? Bom e amado Mestre Jesus, te agradecemos essa oportunidade bendita. Que teu carinho envolva os nossos irmãos, confortando vossos corações, fluidificando a água em vossos lares, em vossos locais, para que ao beberem possam se sentir curados. Sigamos em paz, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, e que a gente possa encontrar numa nova oportunidade, desejando também um bom ano para todos nós, que esse 2024 possa ser melhor para todos nós. Muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!